E agora, no Ver Mais, você vai conferir o relato de um catarinense de Lages que voltou recentemente da Ucrânia. O Everson Neves, ele foi como médico de combate e conta pra gente a experiência no confronto. A invasão da Rússia à Ucrânia, pessoal, começou em fevereiro de 2022, né? Está longe de acabar. Vem com a gente. Bom, a gente veio no Ver Mais hoje falar de um assunto diferente, um assunto que às vezes não está na nossa rotina. Muita gente ouviu falar, viu imagens, fotos, relatos da guerra na Ucrânia. É algo que chama a atenção com o desenrolar de todo esse processo de guerra. E eu estou hoje batendo um papo com alguém que esteve lá, que entendeu um pouco mais essa situação, que vai nos relatar um pouco mais de como estava esse local. Médico de combate, é isso, Everson? Obrigado pela tua participação aqui no Ver Mais. O que seria um médico de combate? Explicar um pouquinho primeiro para o nosso telespectador. Obrigado por aceitar o convite e falar conosco. Olá, Vinícius. Obrigado primeiramente. Obrigado, Ver Mais, por essa oportunidade. Então, na guerra da Ucrânia, eu desempenhava a função de médico de combate, que é um soldado especializado e com equipamentos necessários para atuar já na linha de frente nos primeiros socorros dos soldados feridos, né? Então, eu vinha desempenhando essa função nesse conflito. Dificuldade. Como é que se chega num local desse? Você já estava lá próximo? Você estava lá? Você foi aqui do Brasil para lá? Qual é a sua história para chegar na guerra? Olha, eu fui voluntariamente em janeiro de 2023, justamente por não concordar com tudo que vinha acontecendo ali e para poder levar um pouco de esperança para o povo ucraniano, justamente pela covardia que vem passando, né, diante desse conflito. E eu resolvi ser voluntário e fui através da Polônia. Entrei na Polônia eu fui de ônibus até a Ucrânia, onde até eu fui fazer o recrutamento numa base do exército ucraniano, né? E ali que começou o meu recrutamento, até que eu tive os treinamentos e fui mandado para o combate, né? E quando chega num local como esse? Olha, é um choque de realidade muito grande, porque apesar de eu ter ido voluntariamente para poder fazer parte desse conflito, a gente sempre tem uma ideia do que vai encontrar. E o choque de realidade é totalmente diferente, porque a gente sai de um país pacífico e entra num país em conflito, onde é totalmente diferente daquilo que a gente é acostumado, né? Então isso foi um choque bem grande para mim, mas foi uma coisa que eu fui me acostumando com o passar do tempo. Quanto tempo foi lá, Everson? Eu fiquei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. É uma história que tu leva pro resto da vida, né? Exatamente. Não tem como não falar isso, não tem como não levar o que tu vivenciou, o que tu passou lá, né? Exatamente, até porque é uma experiência única, né? Para mim foi uma experiência muito grande, justamente a parte do militarismo, a parte da medicina de guerra, até mesmo a barreira do idioma que eu tive que quebrar, né? Porque lá todos falam ucraniano, eu cheguei lá falando inglês, então a gente tive bastante experiência em áreas diferentes, né? Tu já era do meio militar? Como é que é a tua história, assim, para ter essa identificação também com o militarismo? Olha, a vida militar eu sempre gostei, mas aqui no Brasil eu não fazia parte do Exército Brasileiro e nem mesmo da polícia. Eu fui voluntariamente para a Ucrânia justamente por gostar, mas aqui no Brasil eu não fazia parte de nenhuma instituição. Everson, outro ponto. Que você chegou lá, o que você viu? Muita, obviamente, destruição, o sentimento da população ucraniana. O que você pôde perceber quando esteve lá? Olha, a gente percebe muito o sentimento de tristeza do povo ucraniano, né? Justamente por estar sofrendo grandes consequências diante de tanta destruição. Muitas famílias já perderam entes queridos, filhos, pais, irmãos, lutando na guerra, né? E ainda tem bastante gente lutando, né? Então a gente percebe claramente a tristeza no olhar desse povo que vem sofrendo diariamente, né? Não é uma coisa que aconteceu e passou. Infelizmente, a morte de um ente querido leva tempo, né? E justamente a guerra vai levando cada vez mais pessoas próximas aos ucranianos. Então, a gente percebe um sentimento muito grande de tristeza. Nesses quase 2 anos que tu ficou lá, como é que foi a situação? Estava numa parte, talvez um ápice ou uma parte mais forte da guerra, foi diminuindo, o cenário ainda é o mesmo? O que tu pode nos contar, tu que esteve lá, tu foi testemunha dessa situação? Olha, o cenário de guerra da Ucrânia ele é bem complexo, né? Ele tem 2 pequenas variações, que seria no inverno, a guerra dá uma tranquilizada, não tanto, mas o conflito diminui justamente por causa
por causa da neve, da dificuldade de transporte, de locomoção, né? Mas nesse verão a guerra vem com muita intensidade, justamente porque a Rússia inicia mais uma contraofensiva, né? Então, todo esse tempo que eu passei na Ucrânia, eu passei na linha de frente. A gente voltava para a retaguarda só para descansar, buscar suprimentos, buscar mais material, e a gente voltava para a linha de frente, né? Mas teve só essas duas diferenças, né? Que no inverno é um pouquinho mais tranquilo e no verão é muito mais intenso. E a partir de agora, tio, volta para lá ou deu de guerra? Agora, por enquanto, eu vou dar uma sossegada, vou dar uma descansada, botar a cabeça no lugar, mas se um dia for preciso de novo, com certeza vou estar à disposição. Everson, quero agradecer a tua participação conosco, explicando um pouco mais de como foi lá, rapidamente, obviamente, mas para entender, né? Todo mundo sempre fica naquela curiosidade, guerra, tá? Que história é essa? Como é que funciona? Como é que está? Alguém do Brasil foi para lá? Eu queria agradecer bastante a tua participação aqui conosco. É muito interessante entender e, de certa forma, um trabalho humanitário, né? Exatamente, as pessoas também me fazem muito essa pergunta, né? De onde é que surgiu o motivo de ter ido para a Ucrânia? E um dos principais motivos realmente foi ajudar o povo ucraniano. Desde que começou a guerra, no dia 24 de fevereiro de 2022, eu venho acompanhando muito através das mídias sociais, vídeos, matérias, sobre tudo que vinha acontecendo. E eu não achava reais motivos para aquela guerra, para aquela covardia estar acontecendo, né? Até que o dia que eu resolvi me voluntarizar, larguei tudo aqui na minha cidade e fui para a Ucrânia em busca de poder ajudar a levar um pouco de esperança para esse povo que tanto sofre. Obrigado, Everson. Obrigado pela tua participação. Nós voltamos agora ao estúdio com a Gisele Tchikoski. Vini, muito obrigada. Vinícius Siglitz, que trouxe então essa entrevista com esse catarinense. Então, né, eu quis ressaltar aqui, né, como os catarinenses, eles têm esse espírito solidário, os brasileiros, né, mas a gente está em Santa Catarina, né, e fazem diferença no mundo todo. Quer dizer, então a gente contou a história que ele foi voluntário, esse médico, foi até a Ucrânia para lutar na linha de frente com os ucranianos contra a Rússia, né. A tristeza é que essa guerra tá continuando, né, gente, não dá, né. Você vendo as imagens ali, parecia que estava um filme, uma produção hollywoodiana, né? Mas não, é realidade. E é uma triste realidade, né? Infelizmente, a gente vê aí os povos, as pessoas se brigando, não é só ali, né? E outra coisa também, né? Que meio que se apagou, as notícias se apagaram de lá, porque se tornou algo natural, algo banal. Mas parabéns, então, a esse